Kefa, que é o que nos interessa. Agora eu tomo o termo do aramaico. Peraí, professor, por que agora o senhor está tomando o termo do aramaico? Para que a gente possa entender. É simples, senhores. Quando se fala de primeiro século, a gente fala de um império romano que está dominando o Mediterrâneo e a Palestina. E veja, sobretudo na Alta e Baixa Galileia. Se eu partir a priori de que Jesus tenha existido, eu tenho que partir a priori de que os seus discípulos também viveram minimamente nessas regiões. E como camponeses, eles eram de língua aramaica e não língua grega. Eu estou convergindo para a hipótese. Logo, eu não posso afirmar e admitir que o termo Shimon, ou o Kefas do grego, se desvencilhe da raiz semântica, de fato e conceptual, de um hebreu, de um arameu, ou vamos chamar aqui de um judeu, de um camponês, de língua e cultura absolutamente judaica. Então veja, Kefá é um termo para um objeto. Agora preste atenção, não é atestado como nome ou epíteto na era pré-cristã, exceto possivelmente nos textos alefantinos de 416 antes de Cristo. Kefá é um termo para um objeto e não é atestado como nome ou epíteto na era pré-cristã. O que é pior, eu estou dizendo, se este termo não é atestado antes, sobretudo, da construção dos evangelhos, das cartas, eu preciso entender onde então eu tenho esse cara, essa ideia. Ah, sim, somente nos textos alefantinos de 416. O significado aramaico predominante que se refere no grego, Petros, é pedra. Opa! Lembra que eu falei de objeto? Lembra que eu falei de coisa? É inadmissível o argumento de que Pedro, sinceramente, tem existido. Por mais com a vasta produção, uma personagem tão iminente, tão viva dentro da tradição, você não tenha nada dele, como não tem de ninguém. Uma narrativa tão forte teológico-política, e você perceber que há um misticismo muito grande que vai ressignificar e transsignificar as cidades sob o domínio de Roma, como Arcabaron, que outrora tinha outro nome, assim como vai se chamar a cidade de refúgio ou a cidade da rocha. Eu daria um nome tipo assim, o domo da rocha. Só pra você entender. Mas a cidade na ilha de Petros, ok? Lembrando, Petra é uma cidade, Petros é uma ilha rochosa, de rochas rosa. Ali se fortaleceu a primeira comunidade militar a serviço de Roma para protegê-las dos sicários e zelotas, que eram tratados como o quê? Como legiões do inferno, do Hades. Por quê? Porque incendiavam tudo, matavam, assassinavam. Eles não tinham pena. Onde eles entravam era para deixar carnificina. Tudo bem? Então, estamos entendidos? Espero que estejamos. Então vamos ler. O significado rocha em Mateus 16:18, Petros e Petra desempenha apenas um papel subordinado na semântica de Kefas. Olha aí, ó, na língua aramaica dos Targumos. Eu coloquei Targumos aportuguesando, mas o plural é Targumim, ok? Que são traduções do Antigo Testamento, beleza? Tem um vídeo exclusivo meu sobre isso. Você vai ter vários Targumim, Onkelos, Pseudionatan, tá? Targum de Jonas, de Gênesis, entre outros. Beleza? Onde a palavra é usada apenas, olha agora, para a fundação rochosa segura. E isso não com frequência da tradução do hebraico. Pronto! Então veja, eu já estou mostrando que Pedro não é uma figura
histórica. Até o presente momento, a nossa abordagem, os nossos indícios, com base na primeira análise crítica, estamos entrando a crítica textual, ok? Aguenta aí. O fato de Simão ter recebido o epíteto pedra, confira Marcos 3,16. Espera aí, professor. Como assim? Temos que entender que admite-se a academia que o evangelho primitivo é marcano. Admite-se a academia que um suposto Marcos, antes de 70, eu não defendo essa hipótese, porque isso é loucura, tenha escrito alguma coisa, essa coisa tenha se fragmentado, e mesmo não chegando totalmente à década de 70, esse primeiro Marcos, que o Chevitarese defende, possivelmente, ele tenha também escrito com base em fenômenos mnemônicos, ou seja, memórias. Isso é coisa para quem precisa tomar um chazinho, um calmante, né? Enfim, mas veja, como que esta figura de Marcos aparece? Se eu defendo a hipótese do Jesus histórico, tentando levantar a múltipla confirmação ou múltipla atestação ou independência das fontes literárias, eu tenho um problema gravíssimo com isso. Porque Marcos não transforma esse cara em nada. Não é ele que designa Messias nenhum, e por aí, mas calma, a gente só está começando. Olha aqui, justamente em Marcos 3,16, nós temos o contexto no significado, na história da tradição do Novo Testamento, da concessão de nomes dados por Jesus, assim também como os, veja, filhos de Zebedeu, ok? Filhos de Zebedeu. Olha agora, o simbolismo original do nome, em vista do seu sucesso, era provavelmente pedra preciosa, igual pessoa significativa. Pedro como primeiro no círculo dos 12. Além de ser um epíteto ou sobrenome preservado no nome duplo Simão Pedro, o que é, observe, um absurdo, esquece isso, mas a gente precisa levantar essa construção, tá? Porque você não vai encontrar isso, tá? Na documentação. Quefas, muito cedo, tornou-se um nome próprio, conforme o antigo credo da igreja. Em 1 Coríntios, olha agora onde eu volto, no homem que está construindo a base do Império Romano. E lembrando, por que é que o cristianismo diz que é em Pedro que está a base fundamental? Por sua confissão e sua força. Lembrando que uma das potências e cidades que mais deu força ao Império Romano foi justamente Petra, cidade de um sumo sacerdote como Aretas, que fortalecia o Império Romano, que inclusive queria ser tomado a qualquer custo. Veja, e é ali que vai se construindo a base total do Império, ok? Então veja, em 1 Coríntios 15, atesta e gradualmente suplanta o nome de Simão. Você está percebendo como que isso vai se desvanecendo? Mas frequentemente no grego, traduzindo Petros, não se sabe ao certo quando ocorreu a transformação de Petra em rocha, atestada em Mateus 16, 18. Por que aqui nós temos que admitir isso, senhores e senhoras? Porque já partimos do texto alefantino, mostrando que criavam-se nomes como o próprio Gólgota, como outros nomes eram inventados, nomes de cidades, por exemplo, ok? Então nós vamos dar um salto muito grande, porque senão você não vai adquirir o material. E aí, eu quero ser mais didático quanto ao assunto. No que o professor, nesse momento, quer ser didático, preste bem atenção, ok? Nós temos que entender que qualquer pesquisa histórico-crítica, indiciária, textual, que se debruce da análise dos evangelhos, que ignore os manuscritos do Mar Morto, é pseudagem duas vezes. Ou seja, não tem fundamento. E aqui está um problema.
Porque quem defende o Jesus histórico fez isso. Porque nos evangelhos o que mais nós temos são as produções míticos literárias, místicas, figurativas, tipológicas e simbólicas que influenciavam as comunidades do primeiro século. Falando de judaísmo do segundo templo até os idos de 25, em que a comunidade, sobretudo de Filo de Alexandria, está permeada de toda uma mentalidade.